Olá pessoal, a aula de hoje vai ser sobre a competência 3. A gente já trabalhou então a competência 1, a competência 2 e agora a gente vai trabalhar a terceira competência avaliativa da prova de redação do Enem. E a competência 3, ela avalia a qualidade da sua argumentação, da sua defesa do ponto de vista. Bom, a competência 3 então, ela avalia se você consegue selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, dados, opiniões, argumentos em defesa do seu ponto de vista. Lembrando, pessoal, que lá na competência 2, a gente viu que o ponto de vista ele está inserido de forma clara, evidente, naquele período que a gente chama de tese, que fica no primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo, modelo Enem. Beleza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa competência, que em geral é uma das mais erradas aí pelos candidatos. Bom, primeira coisa, pessoal, para a competência 3 funcionar, a gente precisa ter um bom projeto de texto. O texto tem que ser planejado, pensado. Você tem que entender quais serão seus argumentos, como você vai fundamentar seus argumentos. São várias as estratégias sobre as quais a gente vai falar um pouquinho, principalmente na próxima aula. E é importante que você entenda qual que é o seu ponto de vista, de forma clara, evidente, e a relação dele com o tema apresentado pela coletânea de textos também, né? Então, não adianta a gente simplesmente despejar um tanto de informações. Se a gente despejar um tanto de informações, o seu texto vai ser expositivo. Não vai ter ponto de vista, não vai ter argumento, logo a sua defesa do ponto de vista vai ficar comprometida. Fazendo uma analogia assim com o mundo da arquitetura, os arquitetos chamam aquelas casas que muitas vezes são emendadas, puxadinho daqui, puxadinho dali, aquelas casas, eles chamam de casas sem leitura. Um texto também cheio de informações soltas é um texto sem projeto. Tranquilo? Então, a gente tem sempre que projetar um texto, pensá-lo antes, para que realmente o seu argumento fique claro, evidente e a defesa do ponto de vista eficaz, que é o que a gente quer na competência 3. Bom, trabalho com vocês hoje alguns dos principais erros que eu percebo no decorrer aí da nossa trajetória, lá no determinante, outros pré-vestibulares, corrigindo o texto dos alunos que estão se preparando para o Enem. Então, vamos lá, vamos trabalhar esses erros e exemplificar, para que vocês não os cometam aí no dia que vocês estiverem fazendo a prova. Bom, apresentação de interpretações ou opiniões como se fossem fatos inequívocos ou verdades absolutas. Uma coisa é a opinião, outra coisa é o fato que vai comprovar a opinião. Então, não adianta nada você simplesmente colocar seu ponto de vista sem fundamentar, sem provar, sem trazer para a realidade empírica, né? Como que aquele problema que você apresentou ali se manifesta, né? Por exemplo, hoje o nosso tema vai tratar sobre mobilidade urbana. Não adianta você simplesmente falar que o transporte público é absurdamente ineficaz. Em que consiste essa ineficácia na prática, né? O que prova essa ineficácia? Então, trazer para o concreto é uma forma de evitar esse tipo de erro, exemplificar, dar dados, exemplos, beleza? Segundo erro, seleção de informações pouco relevantes, incoerentes com o ponto de vista escolhido, né? De repente, você coloca lá na sua tese que o transporte público é muito problemático. Aí depois no desenvolvimento você coloca que o problema da mobilidade urbana é que as pessoas não andam de transporte público porque elas não gostam, né? Não, vamos relacionar com o ponto de vista, né? Ela não anda no transporte público porque muitas vezes o transporte público não oferece as condições que ela precisa para chegar com segurança e autonomia onde ela tiver que chegar. Beleza, gente? Então, cuidado com essas incoerências e é muito comum a gente observar isso nos textos, beleza? Fatalmente vai perder ponto na competência 3, pelo menos 40. Bom, a gente também vê, é muito comum a gente ver a apresentação de dados ou informações inverídicos, que não são recentes ou sem fonte confiável, né? Então, muitas vezes, o aluno ou a aluna, no desespero ali de fundamentar, inventa um dado ou traz um dado muito antigo ou um dado sem fonte, né? Isso é bem problemático, porque o corretor, não que ele vá conferir, alguns eu sei que conferem, outros eu sei que não conferem, mas
corre-se o risco de ele conferir e dar muito errado, e também corre-se o risco de seu argumento ficar fraco, baseado em elementos que não são verdadeiros com a realidade objetiva, de que faz parte também o corretor, né, gente? Então, muito cuidado. Recomendo muito que não se invente os dados no texto modelo Enem. Eles não vão fazer parte de uma construção argumentativa coerente com a realidade objetiva, lógica, né? Então, melhor não inventar, não criar dado. E sempre, pessoal, utilizou um dado ali, outra informação ali, é importante que vocês trabalhem a fonte, porque o corretor pode se perguntar, uai, de onde que esse aluno ou essa aluna tirou essa informação, né? Então, mostra para ele, ó, eu tirei de tal jornal, isso foi uma pesquisa realizada por tal instituição, pelo IBGE, pelo IPEA, né? Então, é importante deixar claro a fonte, deixar claro a fonte tanto de pesquisa quanto de divulgação. Se você souber só uma das duas fontes, não tem problema. Ah, eu sei que foi feito pelo IBGE, beleza. Ah, eu sei que foi divulgado pelo Estado de Minas, né? Uma das duas é suficiente. O importante é que você coloque a fonte. Ah, outra coisa que muitos alunos também têm dúvidas é a respeito do uso dos dados do texto motivador. Pode usar tranquilamente, não tem problema. Você não vai poder copiar o texto. A gente já falou disso em outra aula. A gente pode utilizar os dados e as informações desde que articuladas com o nosso ponto de vista, com o nosso projeto de texto. Beleza? Bom, a gente também tem um problema de generalização. Essas generalizações, elas se apresentam muito da forma verbal. Muitas vezes, o aluno ele fala, ah, mas eu não quis dizer isso, mas disse. Então, é legal vocês pensarem que palavras como todas, nenhuma, sempre, nunca, as pessoas são isso, a sociedade é aquilo. Isso é generalizar. E o que acontece com a generalização e por que ela enfraquece a argumentação? Primeiro, o corretor pode falar assim, não, eu não me encaixo nessa generalização aí que você falou, não, uai. Então, esse argumento está fraco, né? Então, sempre tem, pessoal, exceções que fogem às regras. Por exemplo, o transporte público no Brasil é sempre muito, muito problemático porque as passagens são sempre caras. Existem municípios que têm transporte público, ônibus gratuitos. São poucos? São. Então, é mais interessante falar a maioria, né? Ou sobretudo, ou principalmente, para relativizar e a gente não generalizar, beleza? Fiquem atentos e atentas também a esse erro. Bom, muitas vezes a gente apresenta argumentos sem problematizar, né? Então, dá um monte de informação, dá um monte de dado, mas, de fato, não apresenta o problema. Por exemplo, você pode falar que o transporte público é muito caro. Isso é só uma informação. Você pode falar que a população brasileira gasta mais ou menos 20% do salário com mobilidade urbana. Isso é só uma informação. Como que a gente problematiza isso? Então, isso traz impactos financeiros na vida dos indivíduos que muitas vezes deixam de realizar outras coisas, outras tarefas, a fim de conseguir se deslocar e de ter seu direito de ir e vir, né? Então, você mostrou o desdobramento, o que isso causa de ruim, de problemático para a sociedade brasileira. Provavelmente você já teve um texto corrigido, seu professor escreveu assim, e daí? É o famoso e daí. O que isso traz de ruim para a sociedade? Que impacto que isso traz para a sociedade? Por que isso é um problema? Por isso que a gente chama de problematizar. Não adianta nada eu despejar um tanto de dado e informação sem que elas estejam relacionadas e sem que, de fato, você me mostre por que isso é um problema para a sociedade. Bom, a gente tem também a apresentação de dados, fatos, informações sem interpretação ou sem interpretação que se relacione com o ponto de vista. Dialoga um pouco com isso que eu falei, de despejar um monte de informações ali. Tem que interpretar, pessoal, tem que mostrar o que isso prova, o que isso traz de desdobramento para a sociedade. Por exemplo, eu posso falar, né, no caso do tema que vocês vão fazer nessa semana, eu posso falar que no Brasil existe pouca diversidade dos modais viários, né? E o que isso traz de ruim? Por exemplo, aí você relaciona com o seu ponto de vista de que isso é um problema. É um problema por quê? É um problema porque isso pode, por exemplo, trazer prejuízos ambientais, além dos prejuízos sociais. E aí você desenvolve. Que prejuízo ambiental é esse? Que prejuízo social é esse? Beleza, gente? Bom, então eu fiz um apanhado aí para vocês
dos principais erros do que eu vejo em geral como problema de competência 3, quando a gente corrige texto, né? E eu gostaria muito que vocês pensassem, pessoal, no planejamento do texto. Quais argumentos que eu vou utilizar? Então, pronto, já sabe os argumentos? Constrói uma tese, né? Clara, evidente, direcionando para esses argumentos. Bom, beleza, já sei qual que é o meu argumento, quais são os meus argumentos. Então, o que eu vou usar para fundamentar? Já planeja antes, né? O que eu vou usar para problematizar? Então, é preciso ter clareza da ideia central, da estratégia de fundamentação e da sua problematização, de quais impactos, consequências, efeitos que isso traz para a sociedade naquele tema que está sendo trabalhado, né, gente? Tem que relacionar sempre com o tema, evidentemente. A gente já falou bastante disso na competência 2. Tranquilo, gente? Então, vamos sempre pensar num texto bem planejado. A gente trabalha com um conceito na competência 3, que é um conceito bastante difícil de entender, que é o conceito de autoria. E o que é autoria? A autoria é esse projeto de texto, esse planejamento que se evidencia ali nas 30 linhas e a qualidade da defesa do seu ponto de vista, né? Um texto sem projeto, normalmente não tem uma autoria bem construída, né? Um texto que você mistura um monte de dados e informações sem relacionar de fato com sua tese, normalmente não tem uma autoria bem construída. Então, a competência 3, a gente vai entender como uma forma como você mobiliza o seu repertório autoral, que é a maneira como você interpreta as situações, os fatos e as realidades. Tranquilo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a proposta que eu trouxe hoje para vocês. Mobilidade urbana, um dos possíveis temas aí para esse ano. Mobilidade urbana, um desafio para as cidades brasileiras. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que entender o tema e a coletânea dos motivadores, igual eu falei para vocês na aula de competência 2. Bom, eu tenho que saber o que é mobilidade urbana, deslocamento, ir e vir dentro da cidade. Então, a gente não vai falar, por exemplo, das estradas intermunicipais, interestaduais. A gente vai falar do deslocamento dentro das cidades, que liga o cidadão aos serviços, à saúde, à educação, ao trabalho. Percebam, então, que a mobilidade urbana está relacionada a outros direitos. Eu falei saúde, eu falei educação, falei trabalho. A gente poderia também dizer lazer, etc. Bom, um desafio para as cidades brasileiras, quer dizer, as cidades brasileiras encontram impasses, desafios, problemas, para que a mobilidade urbana, de fato, seja eficaz, beleza? Lembrando, pessoal, que o texto oferece uma coletânea de motivadores, vocês têm que ler com cuidado, com atenção, e entender onde que vamos, né, discorrer, qual que é o caminho argumentativo a partir da coletânea, beleza? Então, façam isso aí em casa e a gente agora vai pensar na seleção de argumento. Quando a gente seleciona os argumentos, pessoal, a gente tem que entender que a gente precisa adotar uma diversidade de perspectiva argumentativa. Como assim? A gente precisa olhar o problema da mobilidade, a partir de vários contextos, a partir de várias perspectivas. Vou dar um exemplo para vocês que vai ficar mais claro. Então, a gente está falando de mobilidade urbana, certo? Vamos tentar entender esse problema a partir do viés cultural, da perspectiva cultural. E aí a gente entende, o carro, para nós brasileiros e brasileiras, não significa apenas um meio de ir e vir, né? O carro, muitas vezes, significa status, poder. Muitas vezes a gente financia um carro inúmeras vezes, só por ter o carro, né? Sem pensar ali nas consequências econômicas que isso pode trazer. Por quê? Porque o carro é, simbolicamente, poder, status. Então, culturalmente, a gente pode dizer que a gente vive numa sociedade carrocêntrica e se organiza a partir do carro. Isso faz com que as pessoas tenham mais carros e que a mobilidade urbana tenha mais problemas. Beleza, gente? Então, eu olhei o tema da mobilidade urbana a partir da perspectiva cultural. Mas a gente pode também olhar a partir da perspectiva econômica, quando eu penso, por exemplo, que a política pública incentiva a compra de carros particulares. A gente pode dar o exemplo de políticas públicas recentes, de redução de IPI, de ICMS, de facilitação de linha de crédito, ou mesmo se valer de um repertório sociocultural e pensar como que, politicamente, as pessoas, os governos, incentivaram a indústria automobilística, né? Ao passo que o transporte público foi sendo negligenciado. Então, dois elementos aí da perspectiva política. Negligência do poder público com o transporte
coletivo, com transporte público, com transporte sustentável, e incentivo político para o transporte individual, para a compra de carros e motos. Beleza? Também posso olhar esse tema pela perspectiva social. Por exemplo, muitas vezes as pessoas de fato não têm dinheiro para pagar a passagem e deixam de acessar os seus direitos básicos, como saúde, educação, lazer, de que eu já tinha falado mais cedo, porque realmente não banca. A passagem é cara pra caramba e não consegue pagar. Então fica em casa, deixa de ter acesso ao lazer, deixa de ir ao cinema, deixa de ir aos centros de lazer, por exemplo, exposições, parques, mesmo que sejam gratuitos, porque de fato a passagem é muito cara, né? Então isso viola um dos principais direitos do ser humano, que é o direito de ir e vir, além de impedir a concretização de outros direitos. Isso representa, de fato, uma ameaça à justiça social, logo está relacionado com a cidadania, beleza? Então, a gente tem aí a perspectiva social quando eu falo que a mobilidade urbana está relacionada a outros direitos, não concretizá-la de forma adequada é também impedir que outros direitos sejam concretizados, beleza? Posso olhar a partir da perspectiva econômica, por exemplo, falando da geração de renda pelo mercado automobilístico. Posso falar da perspectiva filosófica, mostrando o individualismo, que as pessoas, normalmente um carro, né, cabe 5 pessoas, mas normalmente vocês já devem ter observado, anda uma pessoa, né? E isso filosoficamente mostra a sociedade extremamente individualista, fruto da contemporaneidade, etc. O importante aqui, pessoal, no primeiro verbo, selecionar os argumentos, é ter diversidade de perspectivas argumentativas. É claro que a gente não consegue, em um texto de 30 linhas, falar de forma bem elaborada de todas as perspectivas. Entretanto, seria interessante a gente escolher 2 ou até 3 perspectivas, beleza? Bom, a gente também tem que ter clareza das estratégias de fundamentação, quer dizer, né, o que eu vou fazer para provar meu argumento? Não adianta, eu já falei lá que um dos principais erros é a gente simplesmente jogar nossa opinião sem embasar. O que é a estratégia de fundamentação? É como que eu vou embasar, fundamentar meu argumento? Posso utilizar dado, como eu disse, posso utilizar os textos motivadores, se você não lembrar, melhor do que inventar, né? Posso utilizar o repertório sociocultural, por exemplo, nesse texto da mobilidade urbana, muita gente usa o Juscelino Kubitschek com alusão histórica, né? Posso utilizar elementos, por exemplo, da biologia, quando eu falo da emissão de gases, etc. Então, o que é fundamentar? É como que eu vou comprovar dados, exemplos, argumento de autoridade, fatos, notícias recentes, isso tudo, pessoal, para trazer da ideia geral para o concreto, do geral para o particular, beleza? E, finalmente, eu tenho que ter clareza da minha progressão textual. Antes de exemplificar isso com o tema de hoje, eu queria explicar para vocês o que é a progressão textual. Pessoal, a gente tem 3 propriedades da progressão textual. Primeira coisa, remissividade. O que é isso? Retomar. Né? A gente tem que ter um exercício muito interessante de retomar os argumentos, as ideias. Eu falei para vocês nas aulas de competência 2, que seria legal, por exemplo, você usar um repertório sociocultural na introdução e retomá-la no desenvolvimento ou na conclusão. Então, primeiro princípio, retomar. Segundo princípio, pessoal, é o princípio da complementariedade. O que é isso? Não adianta só eu retomar, senão as ideias vão ficar circulares. Mas eu tenho que acrescentar informações novas, beleza? E o último princípio, linearidade. O meu texto vai em direção a algum lugar. Que lugar é esse? A defesa do ponto de vista, a tese, que será finalmente sistematizada ali na conclusão. Bom, agora vamos pensar isso na prática. Eu fiz um texto sobre mobilidade urbana. Coloquei 2 argumentos que representam um desafio.